Boa noite a todos. Em nome do Sr. Presidente da Associação Inovar Oeiras, dou-vos as boas-vindas à 7ª tertúlia do Fórum Inove. Há sensivelmente um ano começámos esta viagem pelo Conselho, descobrindo pelos olhos daqueles que diariamente tudo fazem para melhorar e garantir o bem-estar e qualidade de vida aos oeirenses. Hoje, a nossa conversa passa-se aqui, em plena exposição da habitação, lugar que, como perceberão, só poderia acontecer em Oeiras. E para nos acompanhar nesta viagem, chamo ao palco as cúmplices de sempre, Paula Neto e Diana Gonçalves. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Oeiras é um território que se distingue pelo dinamismo e pela qualidade de vida dos seus cidadãos. O Inove tem a missão clara de construir cidade e garantir que todos os oeirenses tenham acesso a uma habitação digna. Advogado, político desde muito jovem, uma voz ativa na defesa de causas sociais, acreditando que só a partir do envolvimento pessoal se pode ser um agente de mudança. Eleito vereador em 2017, reeleito em 2021, assume os pelouros da habitação pública, património, bem-estar animal e fiscalização sanitária. Comprometido com as pessoas e com a sua dignidade, habituado a trabalhar com estreita colaboração com o terreno, motivado para implementar soluções inovadoras e inclusivas, é com grande satisfação que vamos estar à conversa com o vereador Nuno Neto. Muito bem-vindo. Obrigado. Damos só um beijinho. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Vereador. Esta nossa conversa decorre nas instalações da antiga Rádio Naval, onde podemos visitar esta exposição dos 30 anos de habitação em Oeiras. E tendo aqui esta exposição como ponto de partida, o que lhe perguntávamos é: o que é que significa Oeiras da casa à cidade? Da casa à cidade porquê? Porque nós podemos dormir entre 4 paredes, podemos sentar-nos numa mesa de refeições e é a nossa sala de estar ou a nossa cozinha, mas habitar é um conceito muito mais vasto. Habitar sai fora das 4 paredes, habitar é conhecer o nosso vizinho, é frequentar o jardim, é ter um centro de saúde, ter uma escola, é construir relações sociais. Habitar passa as paredes da casa e habitar Oeiras, porque Oeiras quer ser um ecossistema que permita uma vida digna para toda a gente. E essa vida digna passa por morar, mas passa também por estudar, por trabalhar, por ter tempos de lazer, por fazer desporto. E Oeiras é isso mesmo, é um ecossistema que reúne todos estes vetores que constituem a nossa vida. E partindo desse princípio, dessa premissa, o que eu lhe perguntava era: qual é o papel da habitação no modelo de desenvolvimento social e económico defendido pelo Inove para Oeiras? A habitação é onde tudo começa, não é? O Sr. Presidente Isaltino Moraes costuma dizer que a habitação é o primeiro passo para a dignidade. Porque é na habitação que nós encontramos o refúgio, que nós encontramos conforto, que nós encontramos privacidade para a nossa vida familiar, mas é também a habitação que nos permite chegar ao elevador social. É a habitação que nos permite ter uma morada para dar na escola, porque é a escola da nossa área de residência, e aceder ao ensino. É a habitação que nos permite ter os centros de saúde da nossa área de residência e ter acesso à saúde e ao hospital e a tudo isso. Mas é também a habitação que nos permite outras coisas que nós não imaginamos. Não imaginamos o que é a discriminação de ser criança e não ter um sítio para morar, ou dizer que moramos numa barraca, como aconteceu até há bem pouco tempo. Eu entrava aqui nesta exposição e há ali uma frase que diz: não foi assim há tanto tempo.
E não foi assim há tanto tempo que as pessoas não tinham a dignidade de o pai e a mãe dormirem num quarto e terem a sua privacidade, porque a família morava toda na mesma divisão. Não foi assim há tanto tempo que as crianças eram discriminadas porque na escola não podiam convidar o seu colega para ir a casa porque não havia casa. E quando nós queremos aceder ao mercado de trabalho e queremos construir aquela coisa muito simples que é um currículo para ir à procura de trabalho, temos que morar em algum sítio. E, portanto, a casa é o início de tudo. É o início que nos permite aceder à vida feliz, à vida completa, a ter uma família. Hoje em dia passam-se situações complicadas. Eu ontem estava a falar com um funcionário municipal que me dizia que só gostava de podermos todos voltar à mesma casa, porque ele mora numa casa, a mulher mora na outra casa dos pais e os filhos moram de um lado para o outro. E isto não é uma vida feliz, não é uma vida digna. E essa dignidade só a habitação é que consegue trazer. E é isto que significa a habitação em Oeiras. E este foi um caminho que foi percorrido desde muito cedo. Quando me pergunta a importância da habitação, a coesão social, a importância social da habitação é essa mesmo. É que Oeiras soube trazer a dignidade de vida para todos os oeirenses. E isto permite que as pessoas sejam mais felizes, a sociedade seja mais equilibrada, as relações sociais sejam mais harmoniosas. Quando as pessoas têm acesso à saúde, à educação, ao emprego, como eu dizia, também trabalham numa empresa que é ali perto, também estudam. E, portanto, tudo isto permite que a relação social, o conflito social seja muito menor. Oeiras tem muito menos criminalidade, Oeiras tem muito menos taxa de desemprego, porque Oeiras soube conviver as necessidades básicas da população com os grandes parques de escritórios que soubemos angariar para cá, e angariar é a palavra certa, soubemos trazer para cá a atividade económica que permite depois o emprego e que com os seus impostos permite todo o trabalho social que nós fazemos. E é esta a chave da coesão social que existe em Oeiras, e é a conjugação de todos estes fatores que permite que vivamos felizes. Oeiras é um concelho onde as pessoas podem dizer que se vive bem e que se é feliz, que é possível ser feliz em Oeiras. Muito bem. Hoje em dia o tema da habitação entrou na agenda mediática e ganha cada vez mais peso, como sabem, nos discursos políticos. Mas esta novidade no discurso de alguns não é uma novidade no nosso território, certo? Não, era isso que eu estava a dizer. Oeiras preocupou-se sempre muito com isso. O nosso presidente, o Dr. Isaltino, a linha que seguiu desde o início foi a de trazer a dignidade às pessoas, e foi através da habitação que percebeu logo que era necessário trazer essa dignidade. E Oeiras nunca verdadeiramente abandonou esta linha. A preocupação social do Dr. Isaltino, que começa logo quando é eleito e quando decide acabar com as barracas, continua até hoje. Todos os programas eleitorais, os 10 programas eleitorais que o Dr. Isaltino apresentou e foram constantemente sufragados, assentam na dignidade da pessoa e começam na dignidade pela habitação. E mantivemos sempre, porque chegámos ao PER e fomos precursores, fomos até impulsionadores do PER, porque fomos dos poucos concelhos que concretizou o PER, é o Programa Especial de Realojamento, dos anos 90, e que foi o primeiro grande impulso nas áreas metropolitanas para resolver o problema das barracas. E fomos dos poucos que concretizaram esse programa. E nunca abandonámos. O Dr. Isaltino gosta de uma expressão que é nunca largámos o osso. E nunca largámos mesmo. Mantivemos os programas como a Habitação Jovem para dinamizar os centros históricos, mas também para dar uma primeira oportunidade de vida aos jovens em Oeiras. Mantivemos a pesquisa de terrenos, o que nos permite hoje construir são os terrenos que vieram à posse da Câmara Municipal como cedência das urbanizações ao longo destes anos. O que nos permite construir hoje é a nossa história, é a nossa credibilidade, é o nosso know-how.
Estão aqui muitas pessoas, e eu vi algumas do Departamento de Habitação, e até vi algumas que passaram pelo Departamento de Habitação há uns anos e que já não estão lá. E foram todas essas pessoas que foram construindo a credibilidade do Oeiras, na liderança do Dr. Isaltino, para que pudéssemos chegar a um ponto de partida agora para o PRR e para o primeiro direito, muito à frente de todos os outros. É esta credibilidade, é este conhecimento adquirido, mas é também a experiência que temos, é também a cativação de terrenos, a elaboração de projetos que nos permitiu chegar a 2018 para o primeiro direito mais à frente, e quando aparece o PRR nós éramos os primeiros, porque no primeiro direito tínhamos dado um impulso grande, 2018, e aparece o PRR e nós estávamos bem posicionados. Já tínhamos começado o trabalho que nos permite hoje atravessar estes corredores e poder com orgulho dizer assim: São Marçal 2, a primeira figura que temos ali na parede. Lançámos a primeira pedra deste empreendimento na segunda-feira, está em construção. Quinta das Acácias também foi segunda-feira, São Marçal também, Leceia está em obra, Parque da Junça está a acabar, a Cipreste está a acabar, Alto da Montanha já acabou. Esta sala é emblemática porque nós dizemos sempre, e não é mentira, ou está feito ou está a ser feito. E é esse o nosso segredo. Muito bem. Eu, portanto, iria mencionar aqui algumas coisas que já me acabou por responder, mas não queria deixar de referir que o Oeiras tem 19 bairros de promoção municipal e a maioria já terminados nos anos 2000. O que é que aconteceu em Oeiras em matéria de habitação até aos dias de hoje, especialmente nos últimos 7 anos, que ainda não tenha mencionado e que está a se destacar? Dois temas que se podem tirar da sua pergunta. Os últimos 7 anos, começando por aí. Os últimos 7 anos, quando eu cheguei ao Departamento de Habitação, foi começar pela fase do diagnóstico. Não é? Era importante, o Departamento tinha passado uma fase ali de alguma pausa, e, portanto, lançámos o Programa Municipal de Habitação. Fizemos o diagnóstico, está aqui à minha frente quem começou este diagnóstico comigo, a vereadora Teresa Bacelar. Aproveito também para cumprimentar quem sucedeu na gestão social à vereadora Teresa Bacelar, a vereadora Carla Rocha, e quando eu falava da alavanca social, começa-se na alavanca social pela educação, e está também aqui o vereador Pedro Patacho, que eu igualmente cumprimento, mas eu estava a dizer que os últimos 7 anos começaram por isso mesmo, pelo diagnóstico. Era preciso perceber o que é que tínhamos, onde é que estávamos, olhar para dentro do departamento e perceber quantas pessoas precisavam da nossa ajuda, que pessoas precisavam da nossa ajuda, que tipo de problemas tínhamos. E isto foi o que resultou no programa, no Plano Municipal de Habitação 2030. Diagnóstico, que problemas temos, que soluções é que têm que ser desenhadas. Porque chegámos à conclusão que estávamos já noutra fase. Na primeira fase da habitação pública, no PER, o problema era gravíssimo, era urgente, era construir muitas casas, era fazer muitos prédios. E a causa era quase só uma, era que cada família não tinha rendimento suficiente. As taxas de juros nos anos 80 andavam nos 20%, a migração para as áreas metropolitanas das ex-colónias do interior do país, naquele período pós-revolucionário, era gigantesca. E isto gerou bairros de barracas por todo lado. E, portanto, com a urgência do momento, com o melhor que se sabia fazer, com os recursos que tínhamos, com os materiais que tínhamos, fez-se um verdadeiro milagre. E, portanto, nos últimos 7 anos, o que é que fizemos? Constatámos o milagre nesse diagnóstico, mas constatámos também que o mundo não parou, que era preciso encontrar novas soluções. E diagnosticámos os problemas, desenhámos as soluções e começámos a pensar em trabalhar para aumentar a oferta de habitação pública em Oeiras. Mas olhámos e percebemos também que, se fizéssemos isso, a par disso, tínhamos que garantir que aquelas habitações que tinham 30 anos, que tinham sido construídas em massa, eram recuperadas para ter uma nova vida, porque, por 2 motivos.
porque aqueles que já cá moram têm que ter a mesma dignidade daqueles que vão ter nova solução. E, portanto, 30 anos depois, nós estamos a fazer habitação de muita qualidade e quisemos dar essa muita qualidade ao parque habitacional que já tínhamos. E, a par disso, precisávamos de introduzir os melhoramentos todos. Precisávamos de remover o amianto, de fazer, garantir a eficiência energética, garantir a eficácia dentro do interior, garantir o conforto às famílias que lá moram dentro. E foi isso que fizemos nos últimos 7 anos. E é também esse momento que já estamos a meio. Na sala antes temos o parque habitacional. E o parque habitacional que está a ser todo renovado com esta premissa de garantir mais conforto e mais qualidade ao parque habitacional existente, às 3.000 casas que nós temos para requalificar. Ok, falou em construir casas e salientou que a realidade atual é uma realidade diferente da que se vivia nos anos 80 e nos anos 90. Portanto, a pergunta que lhe fazemos é: quem é este público-alvo? Quem são estas pessoas que vão habitar estes novos projetos habitacionais? É a habitação para todos. É a verdadeira democracia na habitação. Porquê é que eu digo isto? Porque nos anos 90, quem era abrangido eram aquelas classes mais necessitadas, era a urgência do momento. E na urgência do momento, os critérios sociais que vigoram até hoje faziam com que a habitação estivesse disponível, em primeiro lugar, para quem dela mais precisa. Ou seja, uma das linhas que nós mantemos hoje, que é a renda apoiada, que é para aquela faixa da população que é mais necessitada, que é mais carente. Mas hoje temos novas estruturas na sociedade e precisamos de responder a mais pessoas e precisamos de garantir que, respondendo a uns, não deixamos os outros de fora. Mantivemos sempre os programas de habitação jovem. Temos o eixo dos mais velhos, as residências séniores, porque precisam de se identificar no sítio onde vivem, precisam de estar bem. Mantivemos a dinamização dos centros históricos com os jovens, mas hoje temos outro tipo de problemas. Temos aquela classe média que, se mantivéssemos só os mesmos critérios, nunca teriam acesso. E, portanto, tivemos que criar habitação para a classe média, a renda acessível. Tivemos que garantir também a habitação a outras faixas com outras preocupações. As mães monoparentais, que a Carla Rocha fala muito, as famílias monoparentais, aquelas famílias mais necessitadas, ou seja, a divergência hoje é na oferta de tipologias de renda que permitem que diferentes públicos tenham acesso. Então, pelo que nos disse, definindo esta nova realidade social, quais são especificamente as medidas do município para garantir, como diz, a todos uma casa? Explicando aqui um bocadinho aquilo que já mencionou. Explicando aqui um bocadinho. Os idosos têm que ter uma casa. Os jovens têm que ter uma casa. E as novas realidades e os novos problemas têm que ter uma casa. Eu gosto muito de ilustrar isto com um percurso. A criança que sai de uma casa pública sai do prédio e vai para a sua escola e chega à escola e o professor não existe. Porque um professor que venha deslocado da sua localidade de origem tem que pagar a sua casa na localidade de origem e teria que pagar uma casa aqui e não é possível pagar 2 rendas com o ordenado de um professor. E atravessa a estrada e precisa ter um polícia que lhe garanta a segurança e esse polícia também não tinha acesso à habitação. E vai ao centro de saúde e também não há casa, porque o médico que precisa de aceitar está em início de carreira ou está já a meio da carreira, mas o médico dos centros de saúde não ganha o suficiente para manter uma casa da sua família e manter outra aqui e poder aceder à habitação. O que significava que nós tivemos que olhar para todas estas realidades e tivemos que garantir uma solução de alojamento, ou permanente, ou temporário, também para estas funções sociais que permitem que a sociedade possa funcionar. Assistimos a um concurso para médicos de família.
eram precisos 21 médicos de família no Concelho de Oeiras e eram precisos 23 médicos de família em Cascais. Em Oeiras, 19 médicos de família quiseram ser colocados cá, porque tinham a expectativa do município que assegura estas necessidades. Nos outros concelhos aqui à volta isso não aconteceu. E estas funções sociais estão a ser asseguradas, precisam de ser asseguradas para que a sociedade funcione. Sr. Vereador, deixe-me aqui provocá-lo. Mal vai o país que precisa que profissões estruturantes, como os professores, os polícias, os médicos, precisem dos apoios das autarquias. É uma provocação. É uma provocação. É uma provocação e mal vai o país. Tem toda a razão. Mas em diversos momentos da história, mal foi o país. Mal foi o país nos incêndios, quando Oeiras teve que ser solidária e teve que cartografar toda a área incendiada em Pedrógão para permitir uma recuperação rápida. Mal foi o país aqui há uns anos, quando a Câmara Municipal de Oeiras tinha que disponibilizar carros para o Ministério da Administração Interna poder ter os polícias na rua. Mal foi o país quando os professores precisam da ajuda das câmaras municipais para ter uma casa. Mas o Oeiras é isso mesmo. O Oeiras tem sido solidário com o país e tem tido a responsabilidade de impulsionar o país para a frente, porque a verdade também é que estamos no eixo que potencia o rendimento do país. Nós temos aqui o produto interno bruto em 3 ou 4 concelhos e o Oeiras, a seguir à capital, lidera. O que significa que o Oeiras tem, há muitos anos, a responsabilidade de solidariedade com o país. E mais do que às vezes pagar coisas, o importante é que impulsiona o país no caminho certo. E, portanto, mal vai o país, mas estamos cá para ajudar a corrigir o rumo. Merece palmas. Não, acho, é verdade, porque muitas vezes estas coisas que aconteceram, às vezes caem no esquecimento e, de facto, é sempre bom recordar. É importante lembrar, e a esse propósito, só de lembrar, porque alguém costuma dizer que tem uma memória perigosíssima e de elefante, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente que chegou. Seja bem-vindo. O município de Oeiras tem vindo a vender terrenos para a construção, onde serão construídas casas privadas, ok? Como é que esta estratégia se concilia com a construção de mais habitação pública? Concilia-se muito facilmente. O Oeiras não tem a ambição de ter todo o seu território em habitação pública. Não faria sentido. A sociedade equilibra-se e nós temos que ter habitação pública promovida pelos agentes públicos para quem precisa, mas temos que permitir que todos os tipos de habitação sejam construídos para que a sociedade seja equilibrada e que toda a gente tenha o direito de morar em Oeiras. Nós vendemos os terrenos públicos ao contrário de que algumas pessoas, mas aquela esquerda muito radical, acha sempre que o que é público não tem valor. Eu acho que tem. Os terrenos públicos têm valor e nós temos que olhar racionalmente para os ativos públicos e perceber o que é que tem função para ser um jardim, o que é que tem função para ser um parque infantil, o que é que tem função para ser alienado, para ser vendido, para gerar receita, para que com esse dinheiro possamos comprar outros terrenos e possamos financiar a construção ou possamos até financiar as políticas sociais, as políticas educativas. Os ativos da Câmara Municipal são valorizados para esse fim, para permitir o acesso a outro tipo de políticas que é necessário garantir. Uhum. E as casas que a Câmara Municipal já tem, que correspondem a cerca de 3.000, o que é que está previsto para a requalificação destas casas, que muitas delas já têm mais de 30 anos? Eu não sou engenheiro nem sou arquiteto, mas tenho vivido os últimos anos no meio deles. E precisei de uma mnemónica para me orientar às vezes nos trabalhos. E eu usava a etapa 1, 2, 3 e 4. E acabou por pegar lá no departamento e hoje em dia é a terminologia corrente. Etapa 1, o invólucro do edifício. As coberturas e as fachadas para permitir maior conforto térmico, maior eficiência dentro do edifício. Etapa 2, o interior do edifício, as zonas comuns.
As casas têm 30 anos, portanto estamos a substituir as colunas montantes, o abastecimento de água, estamos a rever os sistemas elétricos, estamos a modernizar para LEDs o interior dos edifícios, para iluminação automática. Passo 3, precisamos de chegar dentro da casa das pessoas porque têm problemas e ao fim de 30 anos têm desgaste de uso que nós temos que resolver. E depois, porque habitar não é só dentro da casa, o passo 4 é o espaço público. E é isso que estamos a desenvolver nos 19 bairros, que falou há pouco, nas 3.000 casas, com a ambição de chegar a todo lado. A semana passada nós tínhamos 187 empreitadas em curso. Ou seja, temos 12 ou 13 destas muito grandes, mas depois temos muitas outras daquelas que são 5 prédios, 3 prédios, 10 prédios, um bairro inteiro, ou só uma casa, ou só as lojas, ou um equipamento social nos bairros, ou um campo de jogos dos navegadores. E isto é o que nos permite chegar a todo lado. Estamos a requalificar todos neste espírito de 1, 2, 3, 4, começar no edifício de cima para dentro, chegar às casas das pessoas, mas também chegar às áreas de lazer, às áreas de desporto, à via pública, que as pessoas usam para habitar verdadeiramente o concelho. Sr. Vereador, não é uma provocação, mas eu gostava de saber qual é que é a sua leitura sobre o papel e sobre o posicionamento do Estado Central relativamente às câmaras municipais no que diz respeito às políticas de habitação. Isso é uma pergunta que é difícil responder. E é difícil responder correndo o risco de ser incorreto no relacionamento ou no trato com o Estado Central. Tenho uma opinião que é talvez muito polémica. Eu acho que o Eiras também puxa pelo Estado Central nessa matéria. Puxa porquê? Puxa porque a nossa forma de estar, o nosso fazer constante, a nossa aceleração obriga a que o Estado Central funcione melhor. Nós somos muito exigentes com organismos com quem nos relacionamos todos os dias, como o IRU. Pressionamos para que o trabalho deles seja mais rápido, pressionamos para que eles nos permitam construir coisas e fazer coisas e nos aprovem candidaturas, pressionamos para que nos paguem e todos, cada dia o saldo aumenta, porque o investimento que a Câmara faz na perspectiva de financiamento via PRR destas obras, mas a verdade é que o Estado Central não tem a mesma rapidez com que nós trabalhamos, nem sequer a pagar. Mas esta exigência é... Se eu não quero dizer mal das instituições do Estado Central, eu não quero dizer que trabalham mais devagar que nós, também tenho que dizer que, numa outra perspectiva, o Eiras continua a puxar para a solução. O Dr. Isaltino costuma dizer que andou a pregar sozinho sobre a questão da habitação nos últimos anos. E andou acompanhado de todos nós, do INOV e dos serviços municipais, mas a verdade é que para o país falou muito sozinho na forma de resolver o problema. E andou a falar sozinho na forma de garantir terrenos para se poder construir. E teve algumas pequenas vitórias. Ao fim de falar durante bastante tempo, conseguimos que houvesse a possibilidade de construir habitação pública em terreno rústico, com alguns requisitos de proximidade e interseção com terrenos urbanos. Isto foi a primeira grande vitória que nunca se achava possível, mas que, fruto da persistência do Dr. Isaltino, aconteceu. E esta primeira grande vitória abriu passo para uma segunda grande vitória que acontece esta semana, ou semana passada. Foi aprovada a semana passada a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Passa-se o nome, que é técnico, passa à margem de algumas pessoas, mas é uma matéria importantíssima. O que é que nos vai permitir? Vai-nos permitir desafetar terreno rústico para construir habitação. Vai-nos permitir ter espaço para a habitação, porque às vezes nós não temos noção da realidade. Na área metropolitana,
Estamos a falar de concelhos urbanos e que não têm muito espaço para ter terreno rústico. Não faz sentido. Mas são altamente pressionados para construir e não era possível. Portanto, com este primeiro passo e com esta alteração, passa a ser possível disponibilizar terreno. Passa a ser possível voltar a ter perspectiva de construção de habitação pública. E foi conseguido... O Dr. Isaltino é um mestre. Conseguiu passar a mensagem certa no momento certo e conseguiu passar a mensagem que eu passava no início. A habitação não existe só dentro de casa, existe também no resto. E, portanto, conseguiu garantir que os terrenos que vão ser afetos à construção da habitação têm também a componente dos serviços conexos, ou seja, vamos ter terreno também disponibilizado para o lar, para a escola, para os centros de saúde, para a creche, para tudo aquilo que é preciso aumentar na cidade à medida que aumentamos a habitação. E isto é uma vitória gigante para o nosso país, em especial para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Então, e a propósito dessa ideia de fazer cidade, qual é o contributo do património municipal para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social? Em que medida é um promotor deste desenvolvimento? Falámos há pouco numa das vertentes, os ativos, os terrenos da Câmara Municipal. São ativos importantes que vieram à posse da Câmara. Eu não sei se devo dizer isto, eu brinco às vezes no gabinete dizendo que nós estamos a construir hoje nas cedências para domínio público. A cedência para domínio público mais famosa deste país é o Parque Infantil do Sobral de Montagraça. Toda a gente conhece, toda a gente se riu disto. Mas a verdade é que durante anos foram estas cedências para o domínio público que, juntas, vieram a permitir construir tudo o que temos em construção. E, portanto, o património municipal é importantíssimo na medida em que, acautelando a necessidade de terrenos, fomos ao longo dos anos permitindo a nova construção. Acautelámos também de outras formas. Acautelámos garantindo que nas urbanizações privadas havia sempre um espaço que era cedido à Câmara Municipal para, no futuro, construir. E agora ainda temos alguns lotes que nos permitem. Há uma urbanização, que é um programa habitacional, que é a Terra do Moinho, que é construído, é um lote em 14. Porquê? Porque aquele era a cedência para o património municipal. Mas o património municipal não se esgota nisso. A Câmara de Oeiras tem um património vasto e que permite dinamizar a atividade económica, que era a questão. Por exemplo, todos os dias compramos prédios para reconstruir nos centros históricos. Reconstruímos naqueles prédios que não têm interesse para o mercado privado reconstruir e estamos a renovar os centros históricos. Estamos a garantir a habitação para os jovens, no programa de habitação jovem. Na base de cada desses edifícios há comércio. E é também através desse comércio que nós estamos a revitalizar a cidade. Se olharmos, por exemplo, ali na Rua Costa Pinto, Paço de Arcos, é provavelmente das ruas mais giras do município de Oeiras. Porquê? Porque mistura tudo. Começa no Hotel Vila Galé, património municipal, passa pela Casa Galega, património municipal, termina na Apapol e no outro que está para ser concessionado, que a obra nunca mais acaba, património municipal, vai ao Jardim Municipal de Paço de Arcos, património municipal, e atravessou com isto uma série de restaurantes, uma série de lojas que foram todas renovadas. E quando foram renovadas, obrigaram os proprietários privados ao lado a renovar também. E isto é uma das formas de dinamizar a cidade, é utilizar o património municipal para garantir a renovação da cidade. Mas o património municipal é muito diverso, como eu dizia. Os armazéns dos Barronhos, quando eu cheguei à Câmara em 2017, eram quase todos ocupados, era um armazém para cada serviço. O desporto tinha um armazém e guardava coisas velhas, as oficinas municipais guardavam peças de carros que já não usavam, e hoje cada um desses armazéns está dedicado à atividade económica.
Há empresas, há uma pastelaria, padaria, há uma fábrica, há os estúdios de televisão, há uma Carglass, há uma loja de sapatos, há oficinas. Ou seja, o património municipal é utilizado também para permitir a alavancagem de novos negócios que depois até podem crescer tanto que saem do património municipal, mas começam ali. O hub das empresas que existe no Tagus Park para as áreas da tecnologia, eu costumo brincar a dizer que existe o hub dos Barronhos porque temos os armazéns todos com uma série de novas empresas que não são das tecnologias, mas que são importantes e que permitem potenciar. E depois, por outro lado, também é sabido que nós temos que disponibilizar sedes e espaços de trabalho e espaços de existência para todas as IPSS. Nós somos proprietários, município de Oeiras, de todas as esquadras, quase todos os quartéis de bombeiros, e portanto está a haver aqui a nossa solidariedade nacional, sim. Mas também somos proprietários de todas as creches, de 23 creches do setor solidário, e também somos proprietários de uma série de edifícios que permitem a instalação e dinamização da atividade desportiva, da atividade social, da atividade cultural, e este é o tecido e esta é a importância do património municipal, é que permite que instituições se desenvolvam e desenvolvam o seu trabalho em benefício da população, porque se não fosse este apoio municipal, eles não teriam como custear a sua atividade. Portanto, além dos subsídios à atividade, também através do património se permite a existência e o trabalho que beneficia no fim do dia os municípios. Muito bem. E na sustentabilidade ambiental, em que medida é que a gestão do património é uma ferramenta para a sustentabilidade ambiental? Eu podia-vos falar aqui da rede de carregadores, por exemplo. A rede de carregadores, temos a maior rede de carregadores, dá para tudo e mais alguma coisa, mas isso seria uma resposta muito simples, muito simplista. Nós estamos a desenvolver o programa de ocupação do património municipal. Nós temos grandes edifícios que podem ser geradores de energia e estamos a desenvolver o programa nesse sentido, as comunidades produtoras de energia. Desenvolvemos já nas instituições, nas creches, nas escolas, em todos os edifícios que é possível ou que já foi feita a obra, fomos instalando sistemas de eficiência energética e de produção de energia que excedem as necessidades dos equipamentos e, portanto, revertem a favor de todos, mas também estamos a instalar nos edifícios novos, como estava a dizer, naqueles que estão a fazer obras, e estamos a apoiar a produção de energia nas comunidades produtoras. Caxias, com a parceria com a Galp, é o grande exemplo, foi o primeiro. Mais do que a produção de energia, é um exemplo que a produção de energia pode também implicar alteração de hábitos, alteração de estilos de vida, e isso é, além da produção, é também a poupança. E, portanto, temos tido esse trabalho de sensibilização e educativo para além da utilização e da produção. Obrigada. Aqui também para tocar noutros temas, e mudando aqui um bocadinho do tema, deixando aqui a habitação de parte, não na sua totalidade, porque vamos falar na habitação, mas neste caso dos animais. O Sr. Vereador promoveu uma marca Oeiras pelos animais, defende que todos os animais têm direito a uma família. Existem programas de incentivo à adoção de animais? Quais é que são assim as dificuldades e os grandes desafios? Eu acho que a linha... agora entramos noutro tema. A linha passa por aí. Nós temos duas formas de encarar o problema e no que diz respeito às responsabilidades de uma Câmara Municipal. Há uns anos as câmaras municipais tinham responsabilidades em gestão de via pública. Isto significava que apanhavam animais na via pública, punham nos abrigos e promoviam a adoção. Ou às vezes nem sequer promoviam. Nós temos tido uma aposta muito forte na eliminação dos animais na via pública. Eliminando como? Promovendo a esterilização para que eles não se reproduzam, mas retirando da via pública todos aqueles que é possível retirar e fazendo encaminhar nos circuitos de adoção.
Nos cães isso é muito fácil, até porque um cão é muito mais fácil de identificar e não sobrevive sozinho. São domésticos porque há tantas centenas de anos que estão domesticados que já não sabem sobreviver, deixaram de ter instintos de caça ou de sobrevivência isolados. E, portanto, os cães vão para os centros de recolha e temos um circuito muito dinâmico de adoção, não tão dinâmico quanto necessário, porque nunca é, porque cada dia os problemas são maiores e acabamos por ter animais que ficam 3, 4, 5 anos no centro de recolha, ou porque são muito velhos, ou porque são muito grandes, ou porque... Tem problemas? Ou porque alguma coisa e não foram tão apelativos e há sempre um mais bonitinho ao lado. Mas também porque às vezes é mais difícil adotar um cão que tem outras responsabilidades, temos que levar à rua, tem outras despesas. Por outro lado, os gatos queremos também encaminhá-los sempre para a adoção. Têm um temperamento que nem sempre é fácil ou é possível enquadrar dentro de uma habitação e por isso continuamos a apoiar as colónias dos gatos, que são elementos essenciais na via pública para agregar, para permitir controlar a reprodução, para permitir alimentar, para permitir cuidar. Mas não são a solução para os animais, porque continuam a estar na via pública. E, portanto, há sempre um esforço de apoio, há pressão para apoio na via pública. Nós temos a obrigação de perceber que, apesar de termos necessidade de apoiar na via pública enquanto lá estiverem, o caminho não é a rua. Começámos esta sessão com a dignidade da habitação e a dignidade é para todos. Depois tem dois pés e depois tem 4 patas. É importante garantirmos essa dignidade a todos e esse conforto a todos. Sem dúvida. Muito obrigada. Bom, chegou o momento de passar a voz ao público. Por isso, alguma questão para o Sr. Vereador? Faça o favor, por favor. Alguma questão? Fui tão esclarecedor que... Paula, mas se não há... Acho que há ali alguma... Temos ali uma pergunta. Isto agora é uma pergunta com muita responsabilidade, que é o Sr. Presidente. Sr. Presidente da Junta, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos presentes. Sr. Vereador, antes de mais agradecer o excelente trabalho que tem realizado em todo o Conselho e também na nossa União de Freguesias. Nós temos vários bairros municipais, o da Outorela, da Portela, o dos Barronhos, e realmente o município de Oeiras tem realizado um excelente trabalho. Mas a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Eu recordo-me que quando estive presente no lançamento da primeira pedra deste empreendimento, no Parque da Junça, houve alguns protestos de alguns moradores e sei que no empreendimento em São Marçal também, por parte da população, dos residentes, com alguns receios relativamente às pessoas que iriam morar nesses locais. Agora que os edifícios já estão praticamente acabados e depois de todas as ações de sensibilização que o município de Oeiras teve, qual é a percepção que tem relativamente a essa questão neste momento? Posso ir respondendo? Sim. Em primeiro lugar, é importante esclarecer uma coisa. Não houve, a não ser uma ou duas situações, não houve até agora mau acolhimento por parte da população ou dos moradores. Tem havido, e isto digo de caras e é aquilo que eu penso e é verdade comprovada pelos factos, até porque já cheguei a ir a tribunal testemunhar numa providência cautelar e vi quem lá estava. Houve aproveitamento de 2 ou 3 grupos políticos e houve incitação ao descontentamento por 2 ou 3 grupos políticos que se quiseram aproveitar do facto de estarmos a fazer uma coisa que devia ser incontestada para ganhar aqui algum tipo de protagonismo político.
Há aí um grupo político mais de esquerda que entende que, ou pelo menos que se afirma defensor da habitação, mas que vota sempre tudo ao contrário. Nunca vota nada a favor da habitação. E esses foram os que andaram no Parque da Junça a incitar um dos moradores, porque era um morador, que dizia que a habitação dele iria ser desvalorizada pela presença de outras pessoas ali ao lado. E eu não consigo conceber isso. Para mim, pessoas são pessoas, e eu olho aqui para esta sala e há todo o tipo de pessoas, e eu sou muitas pessoas em mim próprio. E não permito nenhum tipo de argumento desse género. Todas as pessoas são iguais em dignidade, todas as pessoas merecem a mesma oportunidade de vida, todas as pessoas têm que lhes ver garantidos os mesmos direitos. Depois, por outro lado, também expliquei a esse senhor, que foi o tal da providência cautelar, motivado ou instigado pela coligação Evoluir Oeiras, também expliquei a esse senhor que a habitação que nós estávamos a fazer valorizava em muito a habitação dele. Em primeiro lugar, pela qualidade arquitetónica, que é muito melhor do que o prédio onde ele mora, construído nos anos 70. Mas, por outro lado, pela diversidade das pessoas. Porque oferece comércio, eu não sei se está aqui, está ali. O Parque da Junça é é o do meio. Se nós olharmos para a base daquele edifício, isto são 12 apartamentos, a base deste edifício tem 4 lojas. Se passarem lá, é um prédio lindíssimo, com uns acabamentos fantásticos, onde vão morar famílias felizes. E essas famílias que vão ser felizes vão trazer melhor ambiente a toda a envolvente. Até porque essa pessoa que se considera pessoa acima das outras pessoas não pode ser uma pessoa feliz e, portanto, os do lado vão ser de certeza melhores que ele. E é isto que eu digo a todos. A habitação pública que nós estamos a fazer é de muita qualidade. Depois, porque é verdade, deve haver uns velhos do Restelo que ainda conhecem termos como que já não se usam. Já ninguém usa isso. Já ninguém usa o termo bairro social. Já ninguém usa o termo habitação social. As pessoas hoje em dia já compreendem que há habitação pública, que a habitação pública é para todas as pessoas e por isso é que nós estamos a desenvolver respostas para todo o tipo de pessoas, de todo o tipo de rendimentos. Mas a habitação pública hoje em dia é apenas isso. É habitação que é propriedade do Estado e que é disponibilizada a preços mais baratos para quem num momento precisa. E todos nós, na vida, por um motivo ou por outro, seja pela habitação, seja porque estamos desempregados, seja porque partimos um pé, seja porque precisamos de ir ao dentista, precisamos de ajuda de alguém. E há muitas famílias que, num momento da vida, precisam da ajuda do Estado para garantir o seu direito à habitação. E é só isso. Não são nem menos famílias, nem mais famílias, nem menos pessoas, nem mais bonitas, nem mais altas, nem mais baixas. São momentos da vida em que as pessoas precisam de ajuda e que o Estado tem a obrigação de ajudar dignificando esse momento. Só isso. E não há ninguém que seja diferente. E, portanto, não percebo esse argumento, não o quero conhecer, não o aceito e entendo que as pessoas que dizem uma coisa dessas não merecem grande atenção. Muito bem. Mais alguma questão? Há mais alguma questão? Sim, há uma questão aqui à frente. Boa noite. Chamo-me Fernando Frota e estou a falar destas lides há alguns anos. Parabéns pelo trabalho que tem sido feito na habitação. Parabéns, Nuno, e parabéns à equipa da Câmara. 2 ou 3 coisas que me preocupam. Numa das campanhas eleitorais eu estava a pensar o que é que eu queria para Oeiras. E queria para Oeiras uma cidade para nascer, para viver, para trabalhar e para morrer. Não nasci cá, fui bem acolhido. Não trabalhei cá, não era aqui que estava a minha oportunidade.
sofria todos os dias 3 horas de trânsito para Lisboa. Estou cá a viver e agora tenho uma empresa e, portanto, fui acolhido do ponto de vista de trabalho dentro de Oeiras. E penso às vezes, como perto dos meus 70 anos, que o caminho que vem é um caminho que tem que ser encarado também por todos nós. E essa é uma parte que nos preocupa na habitação. Está aqui um exemplo interessante. Irmã Joana, uma unidade de cuidados continuados, um centro de dia, etc. E, portanto, penso que a habitação e aquilo que estamos a fazer tem que ser acompanhado por este tipo de pensamento. Os velhos vão largar as casas e vão separar casas para jovens, mas têm que ter um sítio com dignidade onde possam viver. Este é um ponto. O ponto da sustentabilidade. Gostava de eu vou tratar-te por ti, porque sempre tratei por tu, portanto, não vou estar aqui a inventar. Cuidado com a água. A água vai ser aquilo que vai ser muito complicado no futuro. E, portanto, o reaproveitamento de águas cinzentas e o reaproveitamento de águas pluviais é essencial num plano de sustentabilidade. Não é uma pergunta, é uma opinião. Fernando, então posso dizer que nos momentos da tua vida em que tu decidiste, que estava na tua capacidade de decidir, escolheste muito bem. Escolheste viver em Oeiras e escolheste trabalhar em Oeiras, porque em Oeiras é possível ser feliz. E constituíste a tua família em Oeiras, e está aí o teu filho ao teu lado, que é um grande amigo meu. E, portanto, as gerações sucedem-se. E as gerações sucedem-se também nas preocupações da Câmara Municipal. Olhando assim, eu estou a olhar para o Marco, que é uma geração que se enquadra perfeitamente no arrendamento jovem, nos centros das cidades. E se tu dizes que tens 70 anos, que ninguém acredita, também estás a entrar naquela fase que, se um dia precisares, a Câmara Municipal tem resposta. Porque a habitação para séniores é uma realidade. O exemplo que tu foste buscar, a Irmã Joana, é um condomínio de séniores. Porquê? Porque temos 30 apartamentos para uma residência sénior e depois ao lado teremos os cuidados continuados ou um equipamento social, porque esta candidatura não foi ainda aprovada para cuidados continuados, mas teremos de certeza um equipamento social destinado a séniores, a apoiar a dignidade da velhice, a dignidade do fim de vida de quem foi feliz em Oeiras e tem o direito de continuar a ser feliz em Oeiras. A questão da água. A questão da água é muito mais abrangente que só a água. Nos nossos edifícios temos tido a preocupação de sistemas de captação e reaproveitamento para regras, para utilizações possíveis da água depois da primeira utilização ou das águas das chuvas. Temos tido também a preocupação de criar edifícios menos exigentes do ponto de vista energético, ou seja, aquilo que eu estava a dizer da potencialização da autonomia dos edifícios, porque quer pelas bombas de calor, pelas janelas, pelos sistemas de isolamento, eles têm menos necessidades de consumo, mas também têm mais capacidades de produção. E, portanto, quer da água, quer da energia, quer do conforto térmico e, portanto, no fim do dia, no conforto interior do edifício para as famílias e no seu custo de vida que lhes permite, diminuindo custos de utilização da habitação, ter mais dinheiro disponível para terem outro tipo de atividades que as tornem também felizes, temos existido essas preocupações. Aliás, a norma chama-se NZEB mais 20. O que é o mais 20? É mais 20% na eficiência energética das habitações do que a legislação obriga. Mais alguma questão? Mais uma questão aqui à frente. Está ligado? Tá. Sim. Então, Sr. Vereador, muito obrigado pelas suas palavras, cumprimento todos os presentes. Eu ia, se calhar, pegar no último ponto da sua intervenção, no que toca ao bem-estar animal, que é um dos seus pelouros também, e gostava de saber, o senhor Vereador elencou aqui as suas medidas daquilo que é a remoção dos animais errantes e o devolver algum tipo de dignidade à vida desses animais numa instituição pública, como por exemplo o CROAM ou outros assentes, mas
Sei que Oeiras também tem medidas depois de apoio para as famílias que têm animais, de forma a evitar estes acontecimentos. E por isso pedi aqui que se calhar nos elencasse algumas dessas possibilidades que os cidadãos têm de encontrar apoio na Câmara Municipal. Obrigado, Marco. Há momentos de vida que nós precisamos de ajuda. Não é? E se precisamos de ajuda, como eu estava a dizer há pouco, na habitação, no acesso à habitação, garantir uma habitação, também precisamos de ajuda, às vezes, no acesso ao emprego, no acesso à escola, em muitas áreas de vida. E quando passamos algum tipo de aperto financeiro, precisamos de ajuda em todos os níveis. A Câmara Municipal quer que não haja nenhuma desculpa para que seja um animal abandonado. E, portanto, temos um protocolo, em termos de medidas sociais, e para não muito rapidamente, temos um protocolo com a Animalife, que é, para além de mais outras coisas, um banco alimentar animal que garante gratuitamente as rações a quem precisa. E depois temos um protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários, em que a Câmara paga uns vouchers para que haja cuidados de saúde veterinários básicos para os animais das famílias que são carenciadas. Isto é o apoio básico. Depois temos alguns programas, quer de educação dos animais, quer de evitar problemas comportamentais, de ensino e tratamento e treinamento dos animais, que permitem que eles se possam adaptar mais facilmente às habitações e, portanto, também por esse motivo não venham a ser abandonados ou rejeitados. Ok, mais alguma questão? Não havendo mais questões? Sim, eu tenho aqui uma última questão. Sr. Vereador, gostava que me completasse aqui esta frase, para finalizarmos aqui a nossa tertúlia. Eu, Nuno Neto. Eu, Nuno Neto. Eu olho aqui para a frente e vejo ali a minha família. Eu sou uma pessoa de família, sou uma pessoa de Oeiras antes de estar como vereador, vou continuar a ser uma pessoa de Oeiras depois de estar como vereador e eu, Nuno Neto, quero um dia olhar para trás e sentir-me realizado. E trabalho para isso todos os dias. Quero que um dia eu olhe para trás e, em conjunto com a minha comunidade, me orgulho do trabalho que fiz e do que consegui ajudar as outras pessoas. A habitação deve ser dos temas mais importantes na vida de uma família. E eu, Nuno Neto, quero olhar para trás e dizer que no que eu soube fiz o melhor que conseguia para ajudar as pessoas e para tornar a sociedade um bocadinho melhor. Muito obrigada. Sr. Vereador, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter respondido a todas as nossas provocações. E foram muitas. Foram algumas. E muito obrigada a todos os que aqui estiveram presencialmente e através das plataformas digitais. Aproveitamos para vos convidar a visitar esta belíssima exposição sobre os 30 anos de habitação em Oeiras. É uma oportunidade também de ver alguma coisa, diria muita coisa, sobre a história do Concelho de Oeiras. O Fórum I9 volta já no próximo dia 12 e desta vez será nos fantásticos jardins do Palácio Marquês de Pombal, com o tema Um lugar para viver e para sonhar. A nossa convidada será a vereadora Carla Rocha. Muito obrigada a todos e até lá. Obrigada. Que grande espetáculo. Já está, pá. Já está.